Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Tem muitos jovens no nosso grupo que eles estão iniciando, né? Alguns mais para a palavra, outros louvando. Qual conselho que o senhor pode dar para aqueles jovens que estão iniciando o seu ministério? O que o senhor pode falar assim para eles? Olá pessoal, o meu conselho que eu dou a essa juventude que tem um desejo, uma chamada, em primeiro lugar, nunca deixe que ninguém desmotive a sua chamada, independente da circunstância em que você viva, quer ela seja boa ou ruim, porque quando Deus chama, Deus não faz acepção de pessoas. Então você precisa acreditar na sua chamada, seja lá para cantar, tocar, ministrar, pregar, evangelizar. Acredite no seu potencial. Segundo passo, invista também naquilo que Deus entregou a você. Se especialize, seja proativo, esteja sempre à disposição para o trabalho, fazendo a diferente. Não fique na linha da mediocridade. Deus nos chama para sermos acima da média. É exatamente isso. Aí quando eu falo acima da média, não pelo lado da soberba, mas como disse Jesus, se te mandarem andar 1 milha, ande 2, né? Se te mandarem fazer algo, surpreenda você mesmo, né? Seja acima da média, acima da linha da mediocridade e faça sempre o seu melhor, como se fosse o último dia da sua vida. Eu sempre digo a quem prega, que quem prega deve pregar como se fosse o último dia da sua pregação. Por quê? Porque você está dando o melhor de si. Quando damos o melhor de nós, nós fazemos com excelência. E a grande dificuldade da galera hoje é que o pessoal quer ter sucesso e não quer trabalhar. Mas sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Na vida real você precisa trabalhar muito. Então, no reino de Deus também, trabalhe e o reconhecimento, o sucesso virá como consequência da sua tarefa. Pastor Gilmar, o senhor hoje mesmo pregando, o senhor falou para nós que o senhor nasceu num berço evangélico e cresceu dentro da igreja. E nós sabemos que como jovens, o mundo ele é cheio de tentações, inúmeras coisas. Como foi para o senhor permanecer na igreja, permanecer nos caminhos do Senhor, e um conselho para a gente também permanecer, ser firme, né? Com toda essa crise, com todo esse momento, os pecados, enfim, que assolam aí nós jovens. Eu digo que assim, os jovens de hoje dentro da igreja, eles são heróis, podemos chamá-los de heróis na fé. Eu não sou tão velho assim, tá? Vou revelar a minha idade, tenho 40 anos. Mas assim, na minha juventude, que eu ainda me considero jovem, porque jovem não está só na idade, está na cabeça, né? Mas assim, na minha juventude, eu não dispunha de tantos meios como hoje nós temos, né? Na época de juventude, a gente não tinha celular como se tem hoje, os telefones eram telefones convencionais, nós não tínhamos aquele acesso tão fácil à faculdade como se tem hoje, o incentivo pelo governo e tantas outras coisas. E é uma linha, uma bifurcação, porque assim, quanto mais aparece oferta, também aparece a demanda. Então assim, as propostas mundanas, elas aumentam, mas também nós temos meios e recursos, tanto os físicos quanto os espirituais, para ficarmos na presença de Deus. Eu sou de uma época, eu estou vendo aqui, 1, 2, 3 TV dentro da igreja. Na minha época era pecado assistir televisão, entende? Então, são outros tempos. Na minha época, quem jogava bola ficava em disciplina, a menina que aparava a ponta do cabelo não cantava no coral. Então, hoje nós temos um outro entendimento, a cabeça abriu, e não que nós abrimos tudo, né? Não, mas a gente trabalha com coerência dentro do evangelho, com equilíbrio, e eu penso que esse é o melhor momento para servir a Deus, fazer a diferença, porque você pode ter uma vida profissional, você pode dedicar-se à sua vida secular e ser alguém cheio do Espírito Santo também, né? Vencendo os desafios.
Na nossa época, nós não tínhamos tanto acesso como hoje os jovens têm à faculdade, e hoje a gente vê o grande número de pessoas, de jovens, né? Grandes profissionais, e é exatamente isso que Deus tem para a igreja, para os jovens de hoje, fazer a diferença num mundo cheio de oportunidades. Foi o que fez Daniel. Daniel se tornou um dos mais poderosos de seu tempo, cheio do Espírito de Deus, e se assentou nas cadeiras importantes do reinado da Babilônia. Então, com todos os desafios, para minha época, tinha os meus desafios, que eram outros, né? E também os desafios carnais, que você precisa vencê-los, e esses desafios carnais, as tentações, elas continuam as mesmas, elas só dão uma mudada na caricatura, mas ela continua a mesma. O jovem do meu tempo era tentado como vocês são, do mesmo jeito. As tentações, elas permanecem a mesma, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você precisa vencer o mundo, você precisa vencer a sua carne, você precisa aprender a dizer não. A grande dificuldade dessa geração é que a gente busca muitos dons espirituais, mas pouco os frutos do Espírito. O jovem vem para a igreja, chora, canta, levanta a mão, mas na primeira oportunidade ele cede ao pecado. Por quê? Porque ele não tem fruto do Espírito. O que fruto do Espírito é? Benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós temos domínio próprio, nós temos fortaleza para dizer não para as coisas más. Foi o que fez José. Ele vislumbrou o seu sonho, entendendo que seu sonho era muito maior do que a oportunidade que ele tinha momentânea, que não o levaria a lugar nenhum, né? E a satisfação do não que você dá ao pecado, ela pode não vir no momento, mas ela vem como recompensa depois. Então fique firme, não tenha medo, resista. Pastor, mas eu caí. O segredo é não se prostrar, levante-se, porque o pior fracasso é você cair e aceitar que caiu e continuar caído. Mas quando você se levanta, a Bíblia diz que o justo cai, porém não fica prostrado. Então, talvez eu esteja falando a alguém que passou por tentação, porque todos nós somos tentados. Uns cedem, outros não. Talvez estou falando a alguém que de repente tenha sido tentado e cedeu. Mas levante-se. O Senhor está estendendo a mão a você. Jesus concedeu oportunidade a Pedro, mesmo depois de ter pecado e o traído. Você sabe qual foi o maior pecado de Judas? Não foi a traição. O maior pecado de Judas foi não se arrepender. Porque se Judas tivesse se arrependido, até ele teria sido salvo. Só que ele não se arrependeu. Quando nós nos arrependemos, nos entregamos e reconhecemos o nosso estado de miséria e sabemos que somos dependentes do Senhor, Ele muda a nossa trajetória e nos dá uma nova oportunidade. Então faça isso. Levante-se, independente do tempo, da crise, da dificuldade e das oportunidades. Seja firme, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Pastor, tem alguma dica para os jovens que querem desenvolver ministerialmente o dom da palavra, principalmente nesse momento de pandemia, de quarentena, em que muitos não podem estar praticando nos púlpitos, nos cultos de jovens, por exemplo? A leitura de bons livros, e também você criar o hábito de ler a Bíblia, porque tem gente que lê muito livro, mas esquece da Bíblia. Então você precisa fazer aí você precisa entrar numa concordância entre os bons livros e a Bíblia. Então você precisa procurar por disciplinas. Livros que falam sobre o Espírito Santo, sobre dons espirituais. Na teologia a gente chama de pneumatologia, que fala sobre dons espirituais, sobre a busca de Deus. E procurar, ler muito o livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos, eu digo que é o livro interminável da igreja. Ele não termina. No seu último capítulo, Lucas escreve ele dizendo: e estes seguiam pregando o evangelho do reino, ou seja,
a igreja não parou, a igreja continua viva, é por isso que nós estamos aqui, mesmo na pandemia, a igreja continua poderosa. Então, se o moço tem chama, leia o livro de Atos, leia, intercale com oração, estabeleça uma rotina de devocional para a sua vida diária, e leitura, oração e vida com Deus é o segredo. E não ter medo, não tenha medo das oportunidades. Às vezes a pessoa é tão despojada para falar, mas aí dá oportunidade para ele, dá um suador na mão, dá aquela tremedeira, e aquele medo. Não tenha medo, gente, não tenha medo. Eu vou confessar para vocês até hoje, a ansiedade na hora da pregação, ela existe até para mim, que sou um pregador, que já prego há muitos anos. Isso é natural, porque nós somos carne. Então você tem um auditório na sua frente, você está preocupado em dar a qualidade da mensagem. Então a gente que já está no ministério há muito tempo já tem essa ansiedade. Imagina uma pessoa que nunca enfrentou o público, mas vença a si mesmo, né? Não tem, quando derem uma oportunidade ou quando facultarem a você, você diz não. Tem gente que fala, não vai me dar taquicardia, eu quero, porque você vai estar desafiando a você mesmo. Então procure abraçar essas oportunidades. Olha, tem uma apresentação, não, eu quem vou fazer a apresentação hoje. Não, tem a oração, a leitura oficial, não, sou eu quem vou fazer. O apelo, eu quem vou fazer. E aí você vai criando uma desenvoltura, porque o segredo de falar bem é falar sempre. O segredo de você perder a vergonha em público é você sempre estar em contato com o público. Não tem segredo, não tenha medo. Deus quer te usar, mas você precisa perder a timidez. E como é que se perde a timidez? Indo contra o medo. Nós aqui do Coral Cojap queremos agradecer ao pastor Gilmar Fiuza, homem de Deus. Vimos aí que os jovens têm bastante coisa para aprender. É um homem que já está há bastante tempo na carreira de pregador. Deus tem usado o Senhor fortemente. Nós cremos no dia de hoje. Não tem como pagar o Senhor, porque essas almas que se renderam a Cristo, diz que lá no céu se faz festa. E nós aqui fazemos também. Amém. Eu queria agradecer a todos que estão aí, a todos do Coral Cojap. Queria falar sobre a máscara dele, que é muito bonita. Olha, gente, top, eu tá? já sou bonito, personalizada e mais bonita ainda. Máscara pentecostal, vem comigo no Glória, tem preto e azul, a gente vai confeccionar as brancas também, e se você quiser, você pode pedir pelo direct do meu Instagram, PR Gilmar Fiuza, tá bom? Outro sim, acho que a galera aqui também deve estar ligada, uma vez por semana eu estou fazendo live no meu canal do YouTube. Gente, quem está assistindo está vendo que está muito bom, está assim de primeiríssima qualidade. A gente está fazendo um trabalho voltado para todos os públicos, principalmente para os jovens, né? A gente está tentando utilizar uma indumentária um pouco mais despojada. Vocês viram que hoje eu estou assim, um casual day, e é essa proposta mesmo, para a gente trazer também outras pessoas, né? Porque se a gente faz uma live assim pentecostal, mais assim, a probabilidade de um jovem que se veste um pouco mais aberto ter um pouco de resistência no tocante à live, e a proposta é a gente alcançar toda essa galera para Jesus, para pessoas serem salvas, e a fim de que o Evangelho de Jesus seja pregado e a gente abençoe outras vidas. Então, é para todas as idades, tá? Eu vou estar levando participantes, convidados, cantores, pregadores. A gente vai fazer uma espécie de talk show daqui uns dias, levando uma galera para entrevistar. Minha esposa falou que eu estou parecendo um Faustão Gospel na live lá. Mas é muito bacana, é a intenção da gente dar uma quebrada, né? Até porque diante de um cenário tão complicado como esse, que é a pandemia, está todo mundo muito reprimido, amedrontado, e eu entendo que a live é também uma forma de você abençoar vidas, quebrar paradigmas e entender que o culto não é só dentro do templo, mas você pode cultuar em todos os lugares, né? Então, gente, entra lá, Gilmar Fiuza, clica lá,
inscrever, aperta o sininho, você vai receber as notificações e a gente vai fazer outros bate-papos também, como esse aqui a gente está fazendo informal, tirando dúvidas, falando sobre relacionamento, sobre vida com Deus, sobre ministério, e é isso. Orem por mim, me sigam na página também, comprem a minha camiseta que eu troquei agora, que eu estava transpirando, que tinha acabado de pregar, a máscara e os nossos livros. Eu estou lançando um e-book bacana, acompanhe-nos na rede social e que Deus abençoe a nossa vida, todos os jovens, o Brasil, e dentro de um tempo muito rápido restabeleça também a saúde e a economia do nosso país para um tempo de grande vitória. Obrigado pelo carinho de vocês, Deus abençoe a todos. O pastor Railson recomende o meu abraço e a toda a galera do Conjap. Vem comigo no Glória. Deus abençoe.